A Ambev, gigante do mercado cervejeiro e de produção de bebidas variadas, é alvo de uma denúncia que aponta um suposto rombo de 30 bilhões de reais em manobras tributárias. O valor foi apontado em um estudo da Associação Brasileira da Indústria da Cerveja, a Serve Brasil, e revelado na coluna sobre economia de Vitor Irajá na revista Veja. E é em cima deste estudo que vamos explicar como pode ter se dado esse tal rombo bilionário em uma das maiores empresas que tem Jorge Paulo Lemann como controlador. O cerco está ficando cada vez mais estreito para algumas práticas de bilionários mal intencionados e vamos ver neste vídeo se este também é mais um caso de fraude fiscal na economia brasileira. Recentemente, 3 nomes de 3 dos maiores empresários brasileiros vieram à tona sobre envolvimento com escândalos fiscais, e se confirmando o desfalque contábil da Ambev, esse seria o segundo rombo em empresas que têm como acionistas majoritários Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira. Pois como já sabemos, no início de janeiro, a Americanas, também gerida pelo trio, informou ao mercado um rombo de 20 bilhões e dívidas que somam 41 bilhões de reais. A varejista entrou com processo de recuperação judicial para arcar com os compromissos com 8 mil credores, mas nada resolvido, pois o caso ainda é obscuro. Mas claramente sinaliza fraude fiscal, já que se trata de uma empresa listada na bolsa e deveria ter essas informações claras ao público. Já no caso da Ambev, as coisas são um pouquinho diferentes. Segundo a denúncia da Serve Brasil à revista e portal Veja, o rombo não teria origem em pendências com bancos como na Americanas, mas sim com impostos federais, estaduais e municipais. Segundo a Veja, a Associação Serve Brasil acusa a Ambev de inflacionar preços de componentes necessários à produção de refrigerantes que são passíveis de isenção e geração de créditos fiscais na Zona Franca de Manaus. Por este motivo, a denúncia aponta que a Ambev teria mais créditos tributários do que teria direito de fato. A manobra representaria mais lucro à empresa e desfalque nas contas públicas. O estudo foi realizado pela consultoria AC Lacerda e o diretor-geral da Serve Brasil, Paulo Petroni, afirmou que, pelo menos desde 2017, relatórios de fiscalização da Receita Federal apontam bilhões e bilhões de ilícitos tributários cometidos pelos fabricantes de concentrados de refrigerantes na Zona Franca de Manaus. Ou seja, esclarecendo melhor a questão, a Ambev estaria editando os preços gastos com insumos da fabricação das bebidas, declarando que eram maiores justamente para ter uma dedução maior em desconto na hora de pagar os impostos, já que estes certos componentes da fabricação das bebidas tinha isenção fiscal na Zona Franca. Então, quanto maior o valor declarado, menor seria o valor dos impostos. Sugere-se que os gastos com outras coisas que não eram os produtos com isenção fiscal tinham seu valor declarado diminuído e transposto para os com isenção. Bem, após a denúncia, as ações da Ambev na bolsa chegaram a cair quase 4% no dia, no caso, dia 1º de fevereiro. No estudo feito pela AC Lacerda, o rombo não é apontado exclusivamente à Ambev, mas a empresas produtoras de bebidas que atuam na Zona Franca de Manaus. E isso colocaria a Coca-Cola também no meio da jogada. Sendo provada a veracidade deste valor, não necessariamente o rombo de 30 bilhões estaria somente na conta da Ambev, mas na da Coca-Cola também e outras empresas menores que produzem na Zona Franca de Manaus. Então pode ser que este valor declarado no estudo da AC Lacerda seja até maior. Ressaltando que as distorções apontadas neste estudo beneficiam a poucas grandes empresas produtoras, que estão cada vez mais poderosas e dominantes no mercado. A Ambev, por exemplo, quando se trata do setor de cervejaria, ela domina 70% do mercado brasileiro com a sua linha.
Diante das acusações, a Ambev se pronunciou afirmando que a denúncia não procede, dizendo, abre aspas, as acusações da Serv Brasil não têm qualquer embasamento. Calculamos todos os nossos créditos tributários estritamente com base na lei. Nossas demonstrações financeiras cumprem com todas as regras regulatórias e contábeis, as quais incluem a transparência do contencioso tributário. A Ambev está entre as 5 maiores pagadoras de impostos do Brasil, argumentou a empresa. Em segunda nota divulgada, a Ambev reitera que a denúncia é falsa e que vem de uma empresa formada por algumas concorrentes, no caso a Serv Brasil, que é formada pelo Grupo Petrópolis, Imperatriz Cervejeira, Krug Beer e Lund, e detém mais ou menos 12% do mercado de cerveja no Brasil. Ou seja, fazendo jus à retórica da Ambev, faz sentido sim uma empresa menor tentar abalar a concorrente gigante, implicando algumas manobras fiscais fraudulentas para derrubá-la. Tem claramente um conflito de interesses nessa acusação feita pela Serv Brasil, o que também não quer dizer que é mentira, por isso deve ser apurado corretamente. Fato é que o momento pareceu muito oportuno para tentar manchar o trio de empresários brasileiros da 3G Capital, o que, convenhamos, não parece ser tão difícil devido a tudo que vem acontecendo. O trio Lehman, Teles e Sicupira, além do escândalo fiscal da Americanas, também já estiveram envolvidos em tumultos econômicos nos Estados Unidos. Em 2019, quando a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos encontrou irregularidades que envolveram a falsificação de contratos com fornecedores, inflacionando as poupanças de custos da empresa alimentícia Kraft Heinz. Como lá o buraco é mais embaixo, foi descoberto rápido e a empresa teve que pagar uma multa de 62 milhões de dólares, cerca de 320 milhões de reais. Enfim, algo bem parecido com o caso da Americanas, que os empresários juram também não saber de nada. Outro caso da Kraft Heinz, agora aqui no Brasil, foi a multa de 50 milhões de reais após a descoberta de um crime ambiental onde a empresa detinha uma fábrica em Nerópolis, Goiás, que estava despejando resíduos líquidos em um pequeno rio da cidade, que até então não temos informações se a multa foi paga ou ainda posterga em processos infinitos. Enfim, os 3 grandes bilionários do Brasil que representam o grupo de investimentos 3G Capital passa por um momento de teste de credibilidade e ética empresarial, agora também envolvendo a Ambev. E isso nos traz a pensar sobre um outro assunto complicado aqui no Brasil, que é a tributação. Esta suposta manobra que a Ambev está sendo acusada de cometer só é em partes possível pelo fato de o Brasil ser um verdadeiro manicômio tributário. O nosso sistema de tributação e pagamentos de impostos é um dos piores do mundo, pois é complexo e feito para te fazer cair em armadilhas. Além de sermos um dos países que mais se cobra tributos no mundo, nós também dificultamos a vida do contribuinte. Por isso que se diz que no Brasil é pobre que paga muito imposto. E um belo exemplo disso é o suposto caso da Ambev, pois empresas grandes e com muito capital contratam vários advogados tributários e contadores para traçar estratégias legais ou ilegais para pagarem menos impostos e fugir de tributos. Sendo assim, no final das contas, as grandes empresas gastam rios de dinheiro com assessorias traçando essas estratégias para economizar e lucrar ainda mais pagando menos impostos, enquanto pequenas e mini empresas não conseguem fazer o mesmo e sempre se esbarram em tributações gigantes que a levam até a falência. Sendo assim também com pessoa física, o pobre ganha poucos salários por mês, paga imposto em absolutamente tudo que consome em bens essenciais e o pior, em efeito cascata. Quando um produto chega em seu consumidor final, ele já foi tributado pelo Estado várias e várias vezes em muitos de seus componentes e ingredientes, fazendo assim o efeito cascata de impostos, diferente de outros países que o imposto só é somado e acrescentado na hora da venda final do produto. No Brasil, quando você compra um parafuso no depósito, alguém já pagou o imposto do aço que foi extraído lá atrás. Depois, a empresa que fabrica o parafuso paga mais imposto pela matéria-prima quando repassa o produto pronto para a distribuidora.
distribuidora, e a distribuidora paga mais imposto quando repassa para o depósito que vai te vender e embutir todos esses valores, tornando uma bola de neve tributária. Por isso nossos produtos são tão caros. Por isso nenhum brasileiro comum consegue declarar minimamente um imposto de renda sem se complicar todo. Por isso não é de se assustar que a Ambev, a Coca-Cola, possa estar sim usando uma estratégia de burlar impostos federais e municipais, encontrando brechas em nosso complexo e injusto sistema tributário. Parece assustador, mas é uma prática bem comum no Brasil, e principalmente quem criou este sistema é o que mais sabe como ele funciona: os políticos. Se você chegou até aqui e gostou deste vídeo, deixe o seu like e considere se inscrever no canal para não perder os próximos. Aqui falamos de tecnologia, economia, mercado e grandes histórias. Neste que foi mais um episódio de Incríveis Números. Obrigado pela companhia. Até mais!